Minhas irmãs, meus irmãos brasileiros, gente amada de Roraima, a todas e a todos vocês, eu cumprimento na pessoa deste grande presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, a quem eu agradeço o privilégio do convite, que para mim foi uma convocação, para estar consigo nesta manhã, presidente, deputado Soldado Sampaio, e também estendo essa saudação muito afetuosa e respeitosa a todas as suas excelências, os deputados e as deputadas estaduais à Assembleia Legislativa desse querido Estado brasileiro. Me permitam todos que eu saúde as melhores tradições desse Estado, que, para quem, como eu, ama o Brasil, representa, antes de mais nada, um ato de resistência, na pessoa do governador Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz. É uma honra muito grande cumprimentá-lo e saudar em si a melhor e mais cara tradição dessa terra. Quero cumprimentar a inteligência brasileira de alta expressão a partir de Roraima, na figura do magnífico reitor da Universidade Federal, professor Dr. José Geraldo Ticianelli, a quem eu já tenho a honra de conhecer há muito tempo e admirar o brilho. E, igualmente, na pessoa do magnífico reitor da Universidade Estadual de Roraima, professor Dr. Cláudio Travassos Delicato. Cumprimento a valorosa mulher brasileira amazônida de Roraima, na pessoa da deputada federal Helena Dazatur, é como prefere ser chamada, ela que, nas asas dos seus aviões, leva e traz progresso pelo interior da nossa Roraima. Quero cumprimentar as expressões do empreendedorismo dessa terra, na pessoa do presidente da FEComércio, Ademir dos Santos, do doutor Haroldo Eurico Amora Santos, professor, do tenente-coronel Everton do Vale Oliveira, da Polícia Militar, do coronel bombeiro Mário Luiz Grande Turco, do presidente do Conselho Regional de Economia, Arthur Oliveira Bento, do meu estimado amigo defensor público-geral, doutor Oleno Matos. Meu pai foi defensor público e eu tenho essa alegria de cumprimentá-lo aqui na sua terra. Cumprimentar a Eldenir Tatiana Rodrigues, que representa o sistema da Federação das Indústrias do Estado de Roraima. Cumprimentar a valorosa força policial investigadora, na pessoa da delegada titular e presidente da Associação dos Delegados, Simone Arruda, e a toda a militância dos diversos partidos políticos que aqui se encontram. Para minha alegria e honra, na pessoa do meu companheiro, e aí eu tenho que saudá-lo, o meu amigo Flávio Zacher, que é da militância do meu partido, o PDT. Disse lá no interior do Ceará, onde eu bebo muito mais do que nas universidades, o pouco de sabedoria que eu posso ter acumulado aos meus quase 67 anos de vida, que casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Eu gostaria de começar essa provocação hoje pela manhã com esta frase, porque no caso brasileiro, nós estamos vivendo uma situação muito parecida ao que a sabedoria popular indica como razão metodológica de começarmos um debate fraterno, respeitadas as diferenças, as gravíssimas diferenças de valores, de táticas, de complexos, de percepção da vida e da realidade, bem assim dos valores. É absolutamente natural na convivência humana a diferença. Nós não temos que ter medo da diversidade. Entre nós, entretanto, há um esforço para aprofundar a diversidade, para aprofundar a diferença, para extremar a desigualdade e para romper o diálogo. Neste passo se comete no Brasil, penso eu, para começarmos a conversar, o mais grave momento da vida moderna do país. E é que a inteligência, entendida aqui não como privilégio de um ou de outro sobre qualquer um, mas a inteligência significando a iluminação da ciência sobre a complexidade dos problemas, a necessidade de estabelecermos um diálogo entre diferentes pontos de vista para tentarmos a síntese da compreensão da complexidade, da dificuldade de superação dos desafios e dos problemas, entre nós brasileiros está, aparentemente, de uma forma muito grave e renitente, substituída pelo ódio, pela digressão, pela interdição ideológica, por aquilo que a nossa grande mídia convencionou chamar, muito simploriamente, desorientando o que nós precisamos entender, de
polarização. Ora, polarização fosse mesmo, e nós estaríamos tomando da física, não é, uma lição entre o polo norte e o polo sul. Isso é um juízo eletromagnético. Ou a pilha que nós usamos, não é, nos nossos aparelhos, nos nossos controles remotos, em que há o polo positivo e o polo negativo. Isso tudo tem efeitos na física. Os polos iguais se repelem, eles não se somam. Os polos iguais se repelem. Os polos antagônicos, na questão eletromagnética, é que se atraem. Por que eu faço essa brincadeira? Para desarmar um pouco os espíritos para aquilo que eu vou dizer, botando o dedo na ferida, na crença que a honra que me deram de me trazer até aqui, eu não sou mais candidato, não pretendo mais agradar a nenhum tipo de hipocrisia que um candidato às vezes tem que agradar, tem que respeitar, sem concordar, mas eu sou um livre pensador, acumulei uma experiência extensa na oposição e na situação, muito mais na oposição, criticando as mazelas do Brasil em relação ao poder central, do que na situação, porque passei por ali em 2 momentos da vida nacional como situação. O governo Itamar Franco, onde eu ajudei a fazer a moeda que circula no país até hoje, o Plano Real, e o governo Lula, o primeiro governo, porque acreditei firmemente na disposição, depois de ter disputado a minha própria concepção, pela virtude do sistema de 2 turnos, apoiei o presidente Lula no 2º turno, já lá nas eleições distantes de 1998, mas só fui ministro em 2002 para 2003, ocasião em que ajudei, por exemplo, a fazer o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, desenhei uma política nacional de desenvolvimento regional, ocasião em que tomei grande intimidade com as diversas personalidades que se repartem na unidade exuberante da nossa pátria. Pois bem, terra onde falta pão, casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. O grande e grave problema brasileiro contemporâneo é que nós estamos diante de uma realidade internacional complexa, difícil, contraditória. A mim me parece que a humanidade está caminhando, na verdade, para o fim de um ciclo histórico em que a velha ordem internacional, imposta pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, parece não ser mais capaz de responder aos dramas contemporâneos da humanidade, mas uma nova ordem não surgiu para alternar. A evidência disso é a perda absoluta de influência estratégica do sistema das Nações Unidas. A prova eloquente disso é a explosão de dezenas de conflitos armados, de estruturas de guerras, sem que haja qualquer potência das estruturas mediadoras da humanidade para dirimi-las, ou para sequer entender as causas complexas dessa ocorrência, cada uma delas com potencial disruptivo. Se nós tomarmos as 2 mais mencionadas pela grande mídia, a guerra da invasão da Rússia na Ucrânia e a confrontação do terrorismo do Hamas pelo Estado de Israel, sem obediência a qualquer limite às regras do engajamento de um Estado nacional, com a prática de mais de 37 mil mortes de civis, mulheres, crianças, idosos, inocentes, a pretexto justo na sua origem, mas penso eu, data máxima vênia, são todas polêmicas, a indicar o argumento que eu quero te extrair desse momento para entendermos o Brasil aqui e agora e o contexto de Roraima nele, que é o apelo que me deu a honra de voltar a essa terra especial. Nada se consegue entender de por que a OTAN, uma instituição completamente anacrônica, claramente rendida às influências do poder econômico do complexo industrial militar, está assestando seus mísseis no cerco físico asfixiante e intolerável da velha Rússia. Isso nunca deu certo na humanidade. Isto é a iminência, é o risco, é o passo perigoso para uma conflagração global. Este é o momento em que o Brasil está. E diante desse momento complexo, em que na economia, o choque grave entre a riqueza, o novo ciclo de riqueza da humanidade, gerado pelas tecnologias explosivamente disruptivas na produtividade humana e que não são mais propriedade dos estados e das coletividades, são propriedade individual de 4 ou 5 pessoas físicas na humanidade,
criando um fosso, desta vez talvez intransponível, entre uma vanguarda econômica que está indo embora, concentrando recursos privados, deixando para trás a enorme massa da humanidade em escalas várias. Isso já é verdade na Europa supereducada, quanto mais no fundão da África ou nessa sofrida Sul-América, na América Latina, onde nós estamos, num país como o Brasil, em que a escolarização não passa de 9 anos e o domínio tecnológico é um alcance essencial e inalcançável para as maiorias populares do Brasil. Não pensem que isso é um exercício filosófico distante da realidade prática e concreta do nosso sofrer, das nossas contradições e do nosso dia a dia. O Brasil está diante desse colapso geopolítico, desse colapso ideológico, dessa gravíssima contradição em que os europeus querem um mercado livre para os seus produtos bem competitivos, tipo a sua indústria, mas não aceitam um mercado livre para aqueles produtos em que o Brasil é protagonista global, como, por exemplo, a nossa atividade agropastoril. É disso, concretamente, que se trata, vindo de onde temos que entender que está o problema, para cá, para baixo, embora o discurso do presidente Sampaio já tenha pontuado com muita clareza e objetividade aquilo que estou querendo falar. Mas o meu papel é ajudar a entendermos o grande quadro, para substituir as respostas toscas que estamos dando a essa complexidade conjuntural brasileira por um método em que a inteligência e o diálogo amplo, fraterno e respeitoso de todos com todos seja o primeiro passo de uma grande conversa do Brasil consigo mesmo sobre como encararmos esse desafio complexo. Tudo está desestabilizado na humanidade. E diante dessa instabilidade geral, inclusive numa guerra cultural muito grave e importante, o Brasil caminha sem a guia de um projeto. Se nós ordenássemos todas as nossas inteligências num rumo só, se nós entendêssemos com clareza, ou pelo menos com amplo consenso, a raiz das nossas doenças, se nós fizéssemos um grande entendimento de todos com todos sobre os caminhos terapêuticos, os remédios, como resolver os problemas do Brasil, acreditem, meus irmãos, ainda será tarefa muito difícil para o Brasil se afirmar no concerto das nações nesta virada de milênio que nós estamos atravessando. Dispersos, desorganizados, nos odiando uns aos outros por adjetivos derivados de uma guerra cultural que não é nossa, é nos imposta de fora para dentro, pelos valores oportunistas dos europeus, dos norte-americanos, que nada guardam coerência com a nossa história, muito menos com as necessidades graves e estratégicas e inadiáveis de nos reunirmos para encarar o desafio futuro brasileiro. Explico. O Brasil, entre 1930, isso eu falo especialmente homenageando os jovens brasileiros que estão completamente descrentes da política como linguagem da democracia. Eu falo especialmente em homenagem aos ouvidos e corações da juventude do Brasil, que está com nojo da linguagem da democracia, que é a política, e pensando num escapismo impossível de ser saciado, em tendo oportunidade e viver em outras plagas do planeta, saindo do nosso país. O Brasil, em 1930, era um país rural. 84% do povo morava no campo, disperso, iletrado, analfabeto. Menos de 20% moravam nas cidades. A economia brasileira era de agricultura primária de subsistência, que mal e porcamente a gente colhia, plantava para comer. Não tínhamos nenhum rudimento de indústria, nem de sofisticação produtiva. Nossos excedentes de riqueza eram extraídos na monocultura do café e da cana-de-açúcar, lá para o litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, com breves incursões para o interior de Minas Gerais. Ou manchas da cana-de-açúcar lá no Recôncavo, ou na Zona da Mata, ou do cacau lá pelo Recôncavo Baiano. Nada mais era o Brasil ontem, porque os tempos históricos de uma nação contam-se aos séculos. Pois bem, nesta data, a política brasileira, uma elite iluminada do Brasil, num tempo em que o interesse nacional
era perseguida ainda a custo até da própria vida de estadistas como Getúlio Vargas, que se matou num ato político, num manifesto para defender o povo e a autonomia e a soberania da nossa nação. Não estou pedindo que ninguém se imole hoje, estou pedindo apenas que as pessoas se reúnam para debater sem preconceitos e com inteligência mínima e respeito às diversas vozes e olhares para a nossa vida complicada como ela está hoje. Pois bem, em 1980, esse país que não era nada, apenas 50 aninhos depois de uma revolução política que sabia para onde tangia o país, que se esforçou e conseguiu reunir o Brasil ao redor de um consenso, e esse consenso não era todo mundo do mesmo lado, não. Havia uma guia inteligentemente pensada, planejada, orientada, e as forças políticas se organizaram, algumas em favor de executar esse projeto com casca e tudo, outras contra a execução desse projeto e pedindo aperfeiçoamentos. Pois bem, em meio século apenas, o Brasil se transformou na 15ª economia industrial do planeta Terra. Escutem de novo, em menos de 50 anos, esta nossa nação, mestiça, cheia de problemas, transformou-se na 15ª potência industrial do planeta Terra. É nossa, não é da China, que a nossa elite hoje vive a mencionar, um recorde histórico de crescimento em velocidade e em complexidade na história do capitalismo mundial. É nossa, é brasileira, é verde e amarela essa menção. Claro que do jeito que as coisas estão, daqui uns 10, 15 anos, a China vai nos tomar esse recorde e vai nos deixar longe no retrovisor se nós não tomarmos o cuidado de tomar tenência diante dos nossos desafios e complexidades atuais. Por que isso aconteceu e parou de acontecer? O céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. O chão que o mundo lá de São Paulo, de Brasília, das elites do Rio de Janeiro, pensa que a Amazônia é uma floresta indevassável, desconhece as savanas de Roraima, por exemplo, é o mesmo chão, amado, onde se verteu muito sangue, ao contrário da mitologia elitista, para que fosse brasileira essa terra, é o mesmo chão. E o povo, ora, o povo não só é o mesmo, como muitas vezes mais qualificado e mais preparado para os desafios, porque eu lembro que quando essa tarefa começou, nós éramos uma nação de ignorantes, iletrados, analfabetos, incapazes de ler a bula de um remédio ou mesmo o manual simplório de uma máquina de manipular uma agricultura simplória. Pois bem, hoje o povo brasileiro é muito mais qualificado. E o país que cresceu a 10, 12, 15% ao ano, agora não cresce mais nada. E não cresce mais nada há décadas. Claro que a estatística brasileira sempre poderá ser falseada, como está sendo modernamente. Então, se você colocar, para ler estatística errada, a cabeça no freezer, na geladeira, e o pé no forno, e tomar a temperatura média na altura da barriga do corpo, essa informação não diz rigorosamente nada da realidade. É do que se trata. O Brasil tem uma agropecuária que é a mais competitiva agricultura e pecuária do mundo tropical. E isso está crescendo a 10, 12%. Roraima já começa a se entender por que eu venho de longe para abordar os problemas. Roraima sabe do que eu estou falando. A economia rural, puxada pela monocultura da soja, puxada por uma pecuária extensiva, está fazendo com que o Brasil cresça neste setor algo ao redor de 10, 12, 15%. Precisamos mergulhar e entender por que isso está acontecendo num conjunto nacional em que a economia está parada. Porque a explicação do que estamos fazendo nós brasileiros hoje diz por que nós brasileiros estamos estagnados economicamente diante do nosso nariz. E a interdição das elites é tão calhorda, tão perversa, tão alienante, que nós não queremos ver diante do nosso próprio nariz. Por que a economia brasileira passou entre o ano 2010 e do ano 2021 crescendo zero pela primeira vez na história? O Brasil cresceu quase 10% a sua população nesta década. E a economia cresceu zero pela primeira vez na história nacional. Esse mesmo país que crescia 10, 12, 15%. Por que aconteceu isso?
Por que agora estamos comemorando que estamos crescendo pífios 2 de inflação, pontos percentuais do crescimento econômico por ano, quando a divisão dessa riqueza por cabeça, dado o crescimento da população, de novo Roraima sabe gravemente, porque não é só a taxa de natalidade, é também aqui, especialmente, a migração, que passa de 1 milhão de pessoas, e nós precisamos entender isso fora das obviedades. Uma obviedade óbvia, me permita o pleonasmo, é que nós temos que acolher, nós temos que ser humanitários, nós temos que, se quiserem, temos que ser cristãos e dar testemunho. Isto é um valor, porém não pode parar aí, porque uma onda migratória que bota 200, 300, 500, 1.000 pessoas por dia numa cidade, causa impactos estratégicos absolutamente graves, seja no aviltamento do mercado de trabalho, seja na paz social, seja na desqualificação dos serviços públicos, seja na superlotação carcerária, e não é possível fazer de conta que isso não acontece, porque há uma nobreza generosa praticada lá nos gabinetes de ar-condicionado, onde a elite brasileira toma suas decisões de costas voltadas para a realidade da vida nacional, com a questão do sentimento humanitário justo, católico, cristão, evangélico ou meramente humanista, de dar acolhimento a irmãos de um país vizinho que está atolado numa crise grave, inclusive de cupidez política. Repare, o Brasil parou de crescer porque o velho modelo tinha determinadas colunas de sustentação que sumiram. E não adianta o esquerdismo infantil, saudosista, que ainda remanesce entre nós no poder, imaginar que a solução do futuro é um back to the past, é uma solução de retrospectiva, de imitação da premissa do desenvolvimento passado. Não é mais praticável. Por quê? Porque o Brasil tinha um caminho, óbvio. Qual era o caminho da modernidade ali na Revolução de 30 e que permeou esse exuberante crescimento brasileiro? Era industrializar o país. Era tirar o Brasil de uma economia primária de subsistência das maiorias populares e de uma economia semi-escrava ou escrava das oligarquias do café e avançar para a modernidade industrial. Fizemos um mapa muito simples, muito trivial de qual indústria o Brasil queria. Isso ainda impacta o imaginário de muita gente boa no Brasil, que era basicamente substituir importações. Tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume, estava claro que era o caminho por onde podia fazer nascer a indústria nacional brasileira. Deixar de comprar lá fora, produzir aqui dentro. Isto era possível, por quê? Porque os ciclos tecnológicos das décadas de 40, 50, 60, 70, 80 e morreu em 90 eram muito lentos. Então a diferença entre um carro produzido nos anos 50 e um carro produzido nos anos 60, sob o ponto de vista tecnológico, era quase nenhuma. Hoje isto não é mais verdade, não é mais possível. Em matéria de progresso digital, por exemplo, a velocidade de processamento dos chips, os ganhos de escala da inteligência artificial, a cibernética, a robótica, a telemedicina, estão provocando uma profunda transformação irreversível na divisão do trabalho internacional. Quem ficar para trás nisso está morto como nação. E é aí que o Brasil está, ficando para trás. Eu ouvi outro dia, não posso deixar de fazer essa menção aqui, como um repto, respeitando as delicadezas desse momento. Mas a liderança do país não pode ouvir, como eu ouvi o presidente da República atual, dizer que o Brasil não precisa de inteligência artificial porque tem o povo mais inteligente do mundo. Esta é uma frase infeliz, para ficar numa palavra grave, muito infeliz, porque a inteligência artificial não é o antônimo de inteligência natural. Inteligência artificial é um outro e revolucionário modo de fazer tudo na humanidade. Isso quer dizer só uma coisa: todos os procedimentos repetitivos que o ser humano hoje pratica serão substituídos por algoritmos e máquinas. Por exemplo, motorista de ônibus, por exemplo, garçom, por exemplo, médicos laudadores de exames, médicos laudadores de exames, são todas profissões que serão extintas. Quem ficar para trás nisso está condenado ao atraso. Pois bem, esta é a primeira perna que morreu. Mas a segunda perna nos traz ao tempo contemporâneo. Qual é? Como financiar o desenvolvimento. É aqui que dorme a andorinha. É neste ponto que está o busilis.
O desafio político complexo é dizer de onde vem o dinheiro para saciar tantas e tão graves tarefas sociais, de infraestrutura ou econômicas. Na data, os brasileiros do tempo, com medo, como estamos ainda hoje, de encarar o desafio de construir nossa própria poupança nacional, alimentamos a ilusão que vale até hoje como equívoco criminoso de que se nós formos cumpridores da agenda do bom moço internacional, vamos ser salvos da nossa tragédia de atraso pelo capital estrangeiro. Nunca houve na história da humanidade tal precedente. Nenhuma nação do planeta Terra, na história humana ou na atual geografia do planeta, sustenta desenvolvimento com base no dinheiro dos outros. Ou a gente se dá a tarefa política complexa, difícil, de consertar nossa própria equação de poupança nacional para financiar nossas demandas, ou viveremos dessas enganações e desses ódios que agora chamam de polarização, para ambos os polos fazerem rigorosamente a mesma coisa. Nada estrutural sob o ponto de vista dessa grande concertação nacional. Pois bem, na data tinha sentido tomar dinheiro emprestado lá fora, porque os dinheiros estrangeiros eram muito baratos e de muito longo prazo. Então pensaram os do tempo, ali nos anos 50, qual é o erro? Eu vou num banco inglês, tomo 1 bilhão de liras emprestado, abro uma Petróleo-Brás, 3 anos depois do meu investimento, o faturamento de 1 ano da Petrobras pagava o financiamento e eu ainda tinha 12 anos para frente para pagar em prestações. Então, dinheiro barato, de longo prazo, deu-se aquela ilusão que nos intoxicou. Danamos a tomar dinheiro emprestado do estrangeiro e abrir Brás no Brasil. Essa é uma explicação prática. Foi assim que nasceu a Eletrobras, que deve a Roraima, talvez saia agora finalmente, depois de décadas de luta, o leão de Tucuruí. É concretude do que eu estou falando, embora pareça um voo teórico. Mas é disso, metodologicamente, que nós precisamos entender a raiz dos problemas, porque se nós entendermos o diagnóstico, a terapêutica, o remédio, as soluções pulam de óbvias que são, para todos nós respondermos às nossas frustrações, demandas e medos do presente e do futuro. Pois bem, danamos a tomar dinheiro emprestado de longo prazo e barato. O que é que acontece? Vejam bem a inconsequência da elite política dominante brasileira de lado a lado. Em 1979, a maior parte das pessoas aqui sequer tinha nascido. Em 1979, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico, explodiu o custo do dinheiro estrangeiro. Aquele juro de 3% ao ano, que caracterizou os empréstimos brasileiros por 30, 40 anos, virou 29% em dólar. E todas as nações do mundo que dependiam de fluxos internacionais de dinheiro estrangeiro para o financiamento da sua estratégia de desenvolvimento, quebraram estrepitosamente. Isso precipitou o fim do período militar no Brasil. Isso facilitou a nossa tarefa dos críticos do regime militar, mas aí se plantou boa parte do drama político que vivemos hoje, que é o aviltamento da crítica. A ideia de criticar o regime militar, desconsiderando as complexidades do problema nacional brasileiro, o impacto dessa alta de juros internacional, o choque de não termos petróleo naquela data, quando o petróleo explodiu nos anos 70, 3, 4 vezes, com crises monstruosas, nós, outros democratas, e eu nem estou condenando, estou apenas explicando por que hoje ainda nós estamos pagando caro essa simplificação grosseira da crítica ao nosso adversário. Porque a gente então vai ao poder e os problemas são do mesmo tamanho. E agora a gente não tem mais moral para dizer que os problemas são de natureza complexa, porque nós simplificamos demagogicamente a crítica ao nosso adversário. Está aí, Lula e Bolsonaro. E eu vou provocar como uma pessoa que está pensando alto e não devo nada a ninguém, muito menos a nenhum dos dois. E sou contra o modelo que os dois representam, porque sou contra o modelo que é o mesmo. Desde sempre, não é de hoje. Respeito comovidamente, como sempre fiz, quem pensa diferente de mim. E estarei ali sentado para responder não só perguntas, questionamentos, como antagonismos e críticas. Porque é nisso que eu acredito. A minha inteligência só existe enquanto inteligência especial não iluminar uma ignorância que eu tenha, como todos nós temos, de seja qual seja o assunto, ainda que eu me dedique a vida inteira a pensar e amar o Brasil. Pois bem,
explodiu a crise do dólar, explodiu a crise do petróleo, o regime militar claudica, o velho modelo que fazia o Brasil crescer, explosivamente morreu. E a democracia, já é hora de dizermos, não foi capaz até hoje de entender este colapso e de colocar em vigor outro projeto nacional de desenvolvimento. Falemos de Roraima, para que eu possa concluir a minha provocação, porque aqui, depois que entendemos essa grande e grave questão brasileira, está um laboratório para o bem e para o mal de tudo o que eu quero dizer. É ou não é um valor humanista, de igual categoria filosófica, que um pobre tem direito de trabalhar, seja em qual for a oportunidade que a lei, o direito, lhe franquear para fazer? Isto é um direito. Um pobre de Boa Vista, tomando notícia de uma ocorrência de cassiterita, de ouro, de diamante, de terras raras, de cádmio, de níquel, de seja lá o que for. E o Bolsonaro, certa feita, disse com muita felicidade, deve ter ouvido de alguém aqui, que o território de Roraima é a verdadeira tabela periódica, tal a generosidade com que Deus concentrou nas suas terras a prodigalidade das alternativas minerais. É razoável que um pai de família, vendo sua filha ou seu filho chorar de fome, tendo ouvido falar que existe uma ocorrência mineral aqui ou acolá, que o juridiquês, o politiquês, o onguismo, que nada consulta a nossa verdadeira complexa vida nacional, disseram que dessa linha para trás pode, daquela linha para acolá não pode. Isto não acontecerá. Nenhuma nação do mundo colide a lógica nacional ou a lógica das populações com juridiquês. Sabe, por isso no Brasil nós vivemos de escolher qual é a lei que pega e qual é a lei que não pega. Porém, devo dizer em igual ênfase, é ou não é um valor humanista, intransgredível, dever civilizatório, que nós respeitemos as fragilidades, debilidades, identidades culturais das comunidades tradicionais, das populações indígenas. Esse é um dever civilizatório, é um dever humanista, é um dever juridicamente justo e protegido, corretamente. E aí? Como é que eu posso dizer numa só expressão de provocação para pensarmos juntos, que é justo que um pai de família, para defender o bem-estar da sua família, vá abater a bateia e, ao modo como ele sabe fazer, contaminando recursos hídricos com mercúrio, com outras que tal, contaminando populações tradicionais que não têm o sistema imunológico preparado para encarar as doenças para as quais os seres brancos, ocidentais, judaico-cristãs já estão imunes há muito tempo. Uma gripe para nós não é nada. Uma gripe para um Yanomami é causa de morte letal. Como fazer? Brigando e citando as paixões e emoções, ambas justas, mas colidentes no valor superior de uma contradição. Só tem um jeito, meus camaradas, meus compatriotas, chamar a ciência, chamar a universidade. É como o mundo faz. A universidade, a ciência, já está com todo o pensamento acumulado do planeta sobre essas contradições. Nós não precisamos repisar contradições que foram resolvidas muito tragicamente de um jeito ou muito brilhantemente de outro. Nós precisamos ler, nos antecipar, trazer uma mediação, porque a ciência não é neutra, mas a ciência é equidistante. Ela não é neutra, mas ela é equidistante. E isso exige que os tomadores de decisão da nação, a sua liderança, faça a convocação. É preciso chamar os diferentes. E é aqui que está acontecendo no Brasil e em Roraima especialmente. Os diferentes estão atuando como grupos de pressão, como lobbies, em que muitas vezes a linguagem de pressão e de conquista de domínios é feita na base do suborno. É o suborno do mega contrabandista, hoje organizado numa holding do crime. Facções criminosas dizem da vida e da morte do povo brasileiro e também aqui. A holding do crime lava dinheiro entre narcotráfico, contrabando de armas, contrabando, extrativismo ilegal de madeira, pesca predadora. Tudo isso é um processo grande de uma grande holding do crime,
que hoje é o verdadeiro senhor da grande Amazônia brasileira. Mas não pense que vocês estão só nisso, não. Quem manda em Fortaleza, de onde eu vim para encontrar vocês com tanta prazer e alegria e honra, são as facções criminosas, é a holding do crime. O poder político está se avassalando diante da pressão. Na minha cidade não se entra um candidato a vereador na periferia se não pagar 60 mil reais para uma facção para começar a fazer. Isso é a vida do Brasil, porque não temos mais autoridade, não temos mais lei, é a selva do mais forte. Mas o mais grave é a intervenção internacional. Claro, de novo, vamos ser complexos onde não podemos ser simples. Há ONGs e ONGs, há organizações não governamentais muito bem intencionadas. Não há dúvida disso pela experiência de 40 anos de luta na vida brasileira. Mas não duvidem, não sejamos ingênuos, mas também não façamos generalizações que não nos permitem resolver o problema, só explorar o ódio. Há muitas ONGs que estão aqui a serviço das mais sujas práticas da biopirataria, do constrangimento comercial. Entendam bem, a Europa não resiste competir nos termos agropastoris do Brasil. A Europa não sustenta essa competição. Fala em neoliberalismo, fala em livre mercado, mas não resiste competir com a escala, com o financiamento peculiar que nós demos à agricultura e à pecuária, com as tecnologias sofisticadas que nos permitem plantar soja no cerrado, na savana, nos rincões do Matopiba. Isso não existe no mundo, esse prodígio que só o Brasil conquistou. O mundo, os europeus e os americanos em seguida, não aguentam competir conosco. E vocês acham que isso vai ser resolvido dizendo: eu não aceito competir com vocês, eu não aceito, eu vou fazer uma barreira protecionista. Não, não pode, porque a Europa industrial, os Estados Unidos industriais, os mega serviços, corporações de construção civil, planos de saúde, que estão invadindo o mercado brasileiro, precisam do discurso do livre mercado. Então, o que eles vão fazer? Vão inventar outro argumento. Qual seja mais nobre para o jovem mundial, se não seja a proteção do meio ambiente, a proteção das comunidades tradicionais? Existe alguém que possa contestar em ambiente em Paris, epicentro da ineficiência da economia rural europeia? Será que alguém tem coragem de ir lá dizer: não, a solução para a Índia é matar mesmo? Alguém tem coragem de dizer isso? Ninguém tem coragem de dizer em público isso, embora eu saiba que em muitos jantares de certa fração do pensamento político brasileiro é disso que se trata, é assim que se fala. E até essa questão tem um problema de complexidade, a demandar do pensamento progressista, mais do que do pensamento mais conservador, um olhar complexo como a situação é. Uma coisa é um Yanomami, que foi apanhado pela colonização branca em estágio da pedra polida, coisa que a humanidade estava vivenciando, a humanidade eurocêntrica estava vivenciando há 100 mil anos atrás. Outra coisa é como se tratar uma comunidade já aculturada, já com expectativas diante da vida, do futuro, dos desafios presentes, de viver ao padrão dominante. Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu defendo que as escolas nas comunidades indígenas sejam bilíngues, para que a um só tempo avance para o futuro de integração desejada, se for o caso, e preserve suas identidades, seus valores, sua cultura, suas afinidades ancestrais, que são um precioso, inclusive, poço do saber. Não se fará uma nova química no mundo sem a consulta biotecnológica aos saberes tradicionais de como as comunidades indígenas tratavam seus dramas de saúde. É disso que se trata, e no Brasil, princípios ativos da nossa floresta, da nossa fauna, estão sendo biopirateados, convertidos em princípios ativos de uma nova geração de remédios de base biotecnológica e vendidos para o Brasil a preço de ouro, só a seção da inteligência que foi subtraída das nossas próprias comunidades tradicionais. Eu não quero passar muito mais da conta do que eu queria, porque Roraima não tem saída fora do Brasil. E o Brasil não tem saída fora de um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa, e um punhado monstruoso de conflitos,
de desafios políticos, de riscos mortais de derrota. Projeto, sabe o que significa projeto? É um plano. É um plano que, por exemplo, no caso de Roraima ou da Amazônia, significa dizer qual é o futuro que eu quero para Roraima e para a Amazônia. Isso tem que supor uma equação para todas essas contradições que vocês e senhores, as senhoras conhecem melhor do que eu, mas que eu estou estudando profundamente. Um plano quer dizer o seguinte: quais são os riscos, quais são as oportunidades, qual é o objetivo a curto, médio e longo prazo. Um plano significa orçamentação. Quanto custa tirar do papel este conjunto de ideias que nós deliberamos com as nossas divergências, nossas desinteligências, as contradições profundas entre sustentabilidade e riqueza nos modos tradicionais de produzir e trabalhar? Significa identificação de quem vai executar, pacificando com inteligência a picaretagem ideológica que nos dominou entre Estado e iniciativa privada. Isso não existe, meus compatriotas. Nenhuma nação do mundo deixou essa digressão religiosa, ideológica, superficial, substituir a equação objetiva de entender claramente, com ciência, de que há um papel a ser cumprido, indispensável para cada uma das frações de quem vai fazer. Ninguém fará ciência e tecnologia sem a liderança do Estado. Nenhum lugar do mundo, o mundo empresarial, a iniciativa privada, saltou para o domínio tecnológico sofisticado sem a compra governamental. Por exemplo, o celular que todo mundo carrega aqui foi terceirizado para as indústrias privadas, sem dúvida. Mas antes, toda a bilionária pesquisa básica, antes todo o desenvolvimento deste equipamento, da modernidade tecnológica que todos nós portamos, um computador na mão, foi desenvolvido com dinheiro do orçamento militar norte-americano, por razões de defesa. Sabe, a internet, essa coisa dos meninos olharem o TikTok, aliás, não é mais os meninos, é todo mundo, menos eu, né? Ficar olhando o TikTok, se apaixonando, sendo manipulado no TikTok, isso foi invenção do DARPA, um estatal norte-americano, com dinheiro público estatal norte-americano. Alguém aqui imagina que a China seria o portento que é hoje, sem o deslinde entre eles no sentido inverso ao que é o caminho norte-americano? A China, deixa eu dizer a vocês que eu já estou me apaixonando pelo auditório e tem que terminar. A China, em 1980, meus compatriotas, era 1/8 do Brasil. Escutem bem, em 1980, ontem, a China era 8 vezes menor do que o Brasil, sob o ponto de vista de produção. 8 vezes menor. Hoje a China é 30 vezes maior do que o Brasil. No mesmo mundo, nas mesmas oportunidades, nas mesmas contradições, nos mesmos riscos, nas mesmas oscilações. Qual foi a explicação? A China saiu do estatismo vesgo para entender que o Estado tem um papel indispensável e preservá-lo, e fundou uma categoria, uma burguesia nacional empresarial, com que ela joga junto organicamente. Os segredos são partilhados, as fofocas, os boatos são trabalhados juntos, Estado e iniciativa privada. E em nenhuma circunstância, seja o experimento capitalista, seja o experimento exótico da China, se dispensou a centralidade do pensamento acadêmico. No Brasil, a apologia da ignorância é o traço da elite política. A elite política desenvolveu um adjetivo tão perigoso para nós, que é assim: eu sou popular se eu bancar o ignorante ou se eu for mesmo ignorante. Claro que não se está pedindo que a política seja um domínio exclusivo dos cientistas, dos sábios. Não, eu sou um democrata visceral. Mas tomadores de decisão ou são preparados para arbitrar discussão, ou são letrados para entender a complexidade dos problemas, ou, no mínimo, são generosos para recolher a contradição e fazer o debate na sua frente com a sensibilidade política, democrática, arbitrando. Não é disso que se trata. No Brasil, quanto mais imbecil eu parecer, mais popular eu me identifico com as pessoas. É uma tragédia. Portanto, vejam bem, o problema é grave.
Mas se há no mundo, ainda hoje, e portas estão se fechando, um país que é capaz de responder a si mesmo e ao mundo com um experimento civilizatório para todo mundo admirar, esse país é o Brasil. Por quê? Porque nós temos agendas por realizar do século XIX que o mundo não tem mais e que tem explosivas consequências no progresso. Por exemplo, reforma agrária, regularização fundiária. Reforma agrária nunca foi agenda de esquerda ou comunista. A reforma agrária é a base da explosão civilizatória dos norte-americanos. Por quê? Porque disseminou, democratizou o acesso à propriedade. Encostou na agricultura de base escala pequena, familiar, a sofisticação tecnológica, o seguro safra, a sazonalidade, estoques reguladores, a proteção fitossanitária, com o Estado fazendo. E a outra grande questão que os norte-americanos fizeram é uma necessidade do Brasil: impor o capitalismo aos capitalistas. Meus irmãos, o Brasil hoje concentrou 85% das suas transações financeiras na mão de apenas 5 bancos. Isso não foi obra da direita, isso foi obra dos democratas, não foi obra lúcida, foi simplesmente incapacidade de confrontar os poderosos e conciliações criminosas. Se uma nação tem 5 bancos, concentrando 85% das transações financeiras, o poder é de tal ordem grande que eles apropriam e subornam o poder político. No século XIX para o século XX, sob a influência de um estadista chamado Hamilton, dizem os americanos, um dos pais fundadores, os americanos proibiram a existência de bancos nacionais, repartiram o sistema financeiro em muitos milhares de pequenos bancos, obrigando que a capacidade de financiamento dos bancos se associasse ao investimento produtivo. No Brasil, deixe que eu termine com esse número para que a gente entre no debate. Este ano, nos últimos 12 meses, por causa dessa perversão, o Brasil gastou com a saúde do nosso povo inteiro 218 bilhões de reais. E este mesmo país entregou a 10 mil famílias de rentistas, de agiotas, pelo sistema financeiro, 800 bilhões de reais. Este é o número.